Oi gente, eu sou a Duda e esta é a segunda parte do vídeo de como organizar uma viagem internacional. Na primeira parte do vídeo eu falei sobre coisas para se levar em consideração na hora de comprar sua passagem, sobre imigração, então dá uma olhada no primeiro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Neste vídeo eu vou começar falando sobre hotéis. Escolher um hotel é uma coisa bem importante na sua viagem, porque vale levar em conta a área que você vai ficar. Geralmente os hotéis mais distantes dos centros são mais baratos, mas será que vale mesmo a pena ficar distante para perder um tempo maior de locomoção, pagar mais de transporte às vezes? Então uma coisa que eu levo muito em consideração é sempre ver a área que eu quero ficar quando eu vou viajar. E nesse caso dos hotéis eu vou passar a dica mais óbvia do mundo. Com certeza é a que vocês mais escutam na televisão, porque eu usei muito mesmo o site do Trivago. É muito prático, porque lá você vai conseguir procurar por área que você vai ficar, você vai conseguir ver todos os preços de todos os sites, inclusive o site do próprio hotel. Você, claro, pode optar por ficar no Airbnb, que no meu caso não foi o que eu estava procurando, já que eu ia ficar poucos dias em cada local, eu mal ia parar no hotel, então eu queria um hotel com café da manhã, que simplesmente a gente acordasse, tomasse café e saísse. E eu queria umas áreas específicas, enfim, então eu acabei não optando por Airbnb, mas eu acho assim que é uma ótima opção, especialmente se você vai passar assim muito tempo num lugar só. Eu acho que se eu fosse passar uma semana assim direto num lugar só, provavelmente eu teria optado. Aí você tem que preparar o seu próprio café da manhã, a vantagem é que você leva comidinhas para o seu apartamento. E você pode se virar mais desse quesito, né? Mas não era o que eu tava procurando. Eu queria passar por um turismo gastronômico, eu queria muito comer fora e eu queria também tomar café da manhã. Então eu sempre optava por hotéis que já ofereciam café da manhã e muitas vezes isso encarecia bastante. Então eu ficava muito de olho nisso. Eu não marcava simplesmente o hotel quando eu começava a pesquisar. Eu passava dias pesquisando preços, muito tempo mesmo, até eu achar a melhor opção possível, até eu me familiarizar com os valores e com os tipos de hotéis e conseguir um bom preço, sabe? Então é bem importante isso, você ter um tempo assim pra pesquisar tudo isso. Ainda em relação às escolhas dos hotéis, através do Trivago, eu fechei um pela Decolar.com, dois pela Hotels.com, um pela Booking.com e o outro eu fechei pelo site do próprio hotel, que foi o Ibis, na volta pra Paris. Em Paris eu acabei ficando em dois hotéis diferentes, 4 dias em um e um dia na volta em outro. Eu gostei de todos os sites, eu acho que são confiáveis, eu já viajei outras vezes e marquei também pelo Decolar.com. Eu peguei boas promoções por todos esses sites, então sempre vale, né, dar uma olhada nos melhores preços, porque às vezes está melhor em um, às vezes está melhor em outro. E é meio que regra geral, para que você consiga tarifas mais baratas, hotéis mais baratos, você vai ter que fazer sem possibilidade de cancelar. Tem lá a opção, né, que é sem reembolso. E eu sei que às vezes é um pouco arriscado, né, dependendo, pode acontecer um contratempo e você acabar não viajando. Mas assim, o normal é você conseguir viajar, né? Então eu sempre acho que vale a pena, porque sai muito mais barato. E uma das vantagens também de já pagar antecipadamente nesses sites é porque você paga em real, então você sabe exatamente quanto está pagando. Você pode dividir o valor do hotel, também é legal. Então a única experiência que eu não tive tão boa assim foi em relação ao Booking.com, porque no Booking.com você não consegue pagar antecipadamente. Eu consegui uma ótima promoção no hotel que eu fiquei, que eu fiz pelo Booking.com, mas quando eu fiz a reserva, mencionava que eu pagaria diretamente ao hotel e tinha lá nas informações que o hotel poderia realizar um pré-pagamento. Tudo bem, ok, tudo certo. Só que eu imaginei realmente que eu fosse chegar no hotel e pagar no hotel. E em um mês completamente aleatório, tipo 3 meses depois de eu fazer a reserva, veio no cartão de crédito o valor em euro, então com o IOF. E aí eu entrei em contato com o hotel, né, porque na minha própria reserva eu vinha dizendo que eu ia pagar no hotel, com possibilidade desse pré-pagamento, só que acabei pagando antes. E eles falaram, né, que é porque não ia ter reembolso, então assim, não faria diferença. E eu concordo, não faria diferença. Mas assim, saber quando você está pagando, né, porque às vezes você não está esperando isso na fatura do seu cartão e aí vem bem aleatoriamente. Então eu não gostei muito disso por ter feito a reserva no Booking.com. Já em todos os outros sites que eu fiz a reserva eu paguei em real, alguns eu até dividi, então foi bem tranquilo e acabou sendo mais barato, já por não ter IOF ali incluso, enfim, envolvido na transação. E em relação aos hotéis que eu fiquei, em Paris eu fiquei bem perto da Champs-Élysées, quase do lado do Arco do Triunfo, na verdade quase na frente, então foi uma área maravilhosa. E eu gostei do hotel, ele era bem pequeno, o quarto era muito pequeno, então se você tem claustrofobia seria um problema, porque o elevador é minúsculo, aqueles elevadores de prédios antigos,
mas também é muito arrumadinho, tudo confortável, bem bonito. Eu achei bonito de uma forma geral assim a decoração do quarto. Se você não se importar tanto com esse quesito pequeno, você vai se acostumar. Eu gostei da localização, gostei do serviço, só é muito pequeno mesmo. Pra eu falar que é pequeno, é porque é muito pequeno. Eu moro num flat, gente, então eu tô acostumada a ser pequeno, assim, a ficar em locais pequenos, mas lá é minúsculo. Eu gostei de uma forma geral. Lá em Amsterdã eu fiquei num Ibis Style, então não tem muitas surpresas, porque Ibis é padrão no mundo todo, então também gostei. E o hotel fica localizado quase ao lado da Experiência Heineken, quase ao lado do Rijksmuseum, então a área é excelente também. Do lado tem justamente uma tramline, então você pode pegar de lá pra qualquer canto. O transporte público é na esquina, então também tinha essa vantagem. Em Londres eu fiquei bem perto do Hyde Park, que foi no Rem Hotel. Também tinha 2 estações próximas. Você tinha que andar um pouquinho mais, não era tão próxima assim, mas nada assim de outro mundo. Eu gostei mais ou menos desse hotel, porque na verdade quando eu cheguei eles me deram um quarto muito melhor, um quarto lindo, com um teto bem alto, um lustre bonito, sabe? O quarto era muito legal. Só que eles tiveram que trocar a gente de quarto, né? Eles avisaram que ia ter alguma coisa lá naquele andar e eles trocaram a gente pro quarto andar, pra um quarto minúsculo, assim, que não chegava nem perto do anterior. Então eu fiquei um pouco chateada, assim, em comparar esses 2 quartos. E assim, no geral, foi o hotel que eu menos gostei. Depois disso, eu acho que a gente voltou pra Paris, né? Passamos um dia mais em Paris e a gente ficou no Ibis Montmartre. E minha janela dava direto para o cemitério de Montmartre. Eu gostei da vista, achei um cenário assim diferente. Também lá é ao lado do Moulin Rouge, fica a 300 metros do Moulin Rouge, então bem perto. E bem perto do Café Amélie Poulain, tanto que nessa última noite que eu passei em Paris, eu jantei no Café Amélie, fui andando, dá pra passear por Montmartre, porque o hotel fica, né, lá em Montmartre, então já está lá no meio de tudo. Esse Ibis é gigante, muito grande mesmo, foi o maior hotel que a gente ficou nessa viagem e ele tem quartos muito confortáveis. É porque é padrão Ibis, né? Eu acho que é um hotel que tem um bom preço, geralmente, o Ibis, e ele tem aquele padrão que você já sabe o que vai encontrar. Eu já fiquei várias vezes em várias viagens no Ibis. E depois a gente passou mais 2 dias em Lisboa, e foi o melhor hotel da viagem, sem dúvida. O hotel maravilhoso, tanto pela área em que o hotel estava, porque você descia e já estava lá na parte super turística, no meio de tudo, que foi em Chiado que a gente ficou. Foi o The Seven Hotel, acho que eu não mencionei o nome, mas eu vou colocar os nomes aqui embaixo no bloco de informações, caso vocês queiram dar uma olhada. Então a área foi legal, mas também o hotel em si, muito arrumado, sabe? Aquele hotel que você percebe que é diferenciado no quesito atendimento em tudo. O quarto era maravilhoso, super confortável e cheiroso. Você entrava no quarto, era um cheiro, sabe aquele cheiro gostoso? Então realmente foi a melhor experiência, assim, foi o melhor quarto. De uma forma geral eu gostei de todos os hotéis que a gente ficou, com um pouquinho menos do que a gente ficou em Londres, mas foram boas escolhas com preços interessantes. Se você ficar, claro, em hostel vai ser muito mais barato. Ou mesmo talvez em Airbnb, mas como a gente ia ficar pouco tempo em cada local, eu queria uma praticidade, sabe, de ter o serviço de quarto, de ter o café da manhã. Então eu optei por escolher hotel, mas eu também fiquei de olho nas tarifas mais baratas. Pra vocês terem uma ideia do preço, em Londres foi R$300 a diária para 2 pessoas, se dividir 150 para cada um. Em relação a áreas, por exemplo, eu não sabia qual era a melhor área para ficar em Portugal, em Lisboa no caso, mas como eu ia passar só 2 dias, eu queria já uma área bem turística, que eu simplesmente descesse e já estivesse lá no meio. Então eu pesquisei em blogs, em sites, coloquei no Google e acabei vendo que o local que eu queria ficar era em Chiado. E os hotéis lá podem até ser um pouquinho mais caros, mas pesquisando isso é bem relativo, porque eu consegui bons preços também. E eu estava, gente, no melhor local que eu poderia imaginar. Eu desci assim e já estava perto de tudo. Eu estava quase do lado da Bertrand, da livraria mais antiga do mundo. Eu estava perto do Terreiro do Paço, perto do Castelo de São Jorge. Essa área turística, bem turística, fica distante de outra área turística, que é a área que tem o padrão dos descobrimentos, que é a área que tem o Castelo de Belém, mas daí não dá pra ter tudo, né? Eu peguei um táxi e fui lá pro outro lado. E táxi em Portugal, Uber, né? Eu acho que eu peguei um Uber, talvez. É mais em conta do que em outros locais da Europa. Em Paris é bem caro, em Londres eu acho um absurdo. Até porque pra gente a libra tá R$5, né? Então em Londres eu usei muito transporte público. Você vai conseguir se virar numa boa com transporte público na Europa. Em Paris também o metrô é muito fácil. Eu comprei lá no metrô pra 3 dias, ticketzinho pra 3 dias, então simples, né? Você só precisa comprar uma vez e fica usando pra cima e pra baixo. O melhor transporte público, na minha opinião,
em relação à praticidade foi o de Amsterdã, porque lá não é metrô. Você não desce, vai pro metrô, não desce aquelas escadas, sobe escada. Lá você pega a tramline, que é um trem elétrico, tipo um bondinho, sabe? Então é muito simples, você simplesmente sobe no trem e ele te leva. E Amsterdã não é tão grande assim, e lá foi o mais barato de todos. Comparado com Londres e comparado com Paris, foi bem mais barato o transporte público em Amsterdã. Em Londres eu achei bem caro. E eu fiz sim o Oyster Card, que todo mundo recomenda, né? Que fica mais barato o transporte com seu cartãozinho. Aquele cartãozinho azul, que é o cartãozinho do transporte público de Londres. Mas enfim, é bem prático você comprar no autoatendimento, mas vai estar em inglês. Eu até consegui comprar em francês, gente, porque eu tava com preguiça de mudar para inglês, e francês você até consegue ler um pouquinho, mesmo sem saber nada da língua. Já em holandês você não consegue absolutamente, eu pelo menos não consegui absolutamente nada. Mas lá em Amsterdã é muito, muito tranquilo. Todo mundo vai falar inglês, nesses países todo mundo fala, na verdade. Mas em Amsterdã eu senti assim até uma forma mais natural. Pra eles é muito natural se comunicar em inglês. Em Paris não, eles vão querer falar em francês, né? Mas se você se comunicar em inglês, eles vão falar com você em inglês, ainda que um pouquinho de má vontade. Isso é verdade o que dizem sim dos parisienses. Eles não são tão solícitos quanto outros países. Eu senti muito isso, que em Londres, em Amsterdã, em Lisboa, as pessoas foram muito, muito, muito receptivas, sabe? Você se sentia bem naqueles locais porque você estava se sentindo bem recebido, até valorizado como turista, eles brincam com você. Eles conversam mesmo, sabe? Se você pede informação, eles dão com toda a tranquilidade do mundo e querendo ajudar. Até essa coisa que a gente sente aqui no Brasil, né, que é muito de brasileiro, a gente gosta muito de ajudar as pessoas. Já em Paris eu não senti isso, não. Você pergunta, eles respondem um pouco de má vontade e com a informação meio cortada. Eu acho Paris simplesmente maravilhoso, eu acho uma cidade incrível, e é claro que nem todas as pessoas são assim, mas eu não me senti tão bem recebida em Paris quanto eu me senti em outros locais. Sobre roteiro de viagem, o que eu fiz foi o seguinte: eu colocava no Google e pesquisava os principais pontos turísticos do local que eu estava indo. Foi muito fácil fazer isso com Paris e Londres, porque na verdade eu já tinha ido, então eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer, o que não tinha dado tempo de fazer na outra vez, o que eu queria repetir. Mas em Amsterdã e Lisboa eu pesquisei muito sobre os principais pontos turísticos. Eu saí anotando no meu caderno quais eram esses principais pontos turísticos. E depois de fazer tudo isso para todos os países que eu visitei, eu parava para fazer o roteiro dia a dia. Porque daí eu usei muito o Google Maps para saber onde era cada coisa. Eu ia encaixando esses pontos turísticos de acordo com os dias que eu ia ficando lá, porque aí as coisas que eram um pouco mais perto da outra, né, você coloca no mesmo dia. Se tem uma coisa que é mais distante, você já pode colocar em outro momento, sabe? Então é bem importante usar o Google Maps para isso. Até em relação a como se locomover entre um canto e outro, você já pode usar as direções do Google Maps, que tá tudo tranquilo. Foi basicamente assim que eu montei. Foi bem fácil, apesar de trabalhoso. É um trabalho gostoso, né? Você já se imagina passando por todos esses locais, você já se imagina lá. Eu gosto muito de organizar por causa disso. Ainda em relação a esses percursos de um caminho pro outro, de qual metrô pegar, de qual trem pegar, eu acho bem importante ter sim chip de internet. Aí eu fiz um, não fiz dois, porque eu achei meio caro fazer dois, assim, pra mim e pro meu marido. Então eu fiz um que ficou com meu marido no celular dele, que foi aquele Easy Sim for You, eu acho que é isso, o Easy Sim for You. Eu vou deixar o site aqui embaixo, tudo que eu tô mencionando eu deixo aqui embaixo, que você já faz desde o Brasil, coloca lá quantos dias você vai ficar e os países que você vai passar. Eles enviam pro seu endereço, super tranquilo, chegou bem rápido, inclusive eu pedi, sei lá, dia 2 de janeiro eu comprei isso, chegou antes do dia 10. Fiquei impressionada até com a rapidez, já que vem, né, do exterior. E quando você chega, você simplesmente coloca o chip e você tem internet. Você não consegue ligar, mas tem internet funcionando, 4G, 3G. Então a gente sempre usava assim, quando a gente tava parado num local, eu pensava, ah, quero ir pra tal local. Qual metrô pegar? Claro que você pode ver isso no mapa do metrô lá, né? Mas pra gente ficava mais fácil simplesmente digitar no Google Maps. E foi muito mais prático, então eu acho importante sim ter um chip válido de internet. No meu caso eu usava muito Wi-Fi, vários locais de lá vão ter a Wi-Fi, vários estabelecimentos, o próprio hotel, então eu usei muito Wi-Fi para postar stories para vocês. Foi tudo no Wi-Fi, nada foi pelo 4G. Agora eu vou passar para alguns percalçozinhos que a gente experimentou na viagem. Coisas muito simples que pelo visto para todo mundo dá certo, mas que a gente teve um pouquinho de azar. No final não foi assim um azar tão grande, claro, já que deu tudo certo. Eu ia começar pela Disney, mas eu vou começar em relação a quando a gente chegou a Paris. A gente estava no aeroporto de Orly, não pegamos o Charles de Gaulle, que é ainda mais distante, mas o de Orly, que também é longe. A gente pegou um trem, metrô, enfim, de lá para o centro de Paris.
Só que a gente estava com mala pesada, a gente precisou descer várias escadas para pegar a conexão de outro metrô. E era lá embaixo, assim, a gente tinha que descer várias coisas com a mala na mão e o ticket simplesmente não funcionava. Então a gente teve que subir tudo de novo, comprar outro ticket com mala pesada e tudo, mochila, tudo, porque a gente tinha acabado de chegar. E compramos outro ticket, descemos tudo de novo. E quando eu falo tudo é porque era longe mesmo, sabe, gente? A gente estava numa estação que descia, que ia lá para os confins da terra. E o ticket não funcionou. Eu já tava ficando muito chateada porque foi a primeira experiência que a gente teve quando chegou. Perdemos vários minutos disso, acho que mais de 1 hora. Não o percurso como um todo, né? Não exatamente subindo e descendo. Mas então, subimos de novo, falamos com a pessoa lá, o atendente lá em cima. E ela falou que aquela estação lá embaixo de ticket estava com problema. Então as pessoas que estavam conseguindo passar era que tinha cartãozinho, sabe? Já tinha uma coisa mais específica. E simplesmente a nossa não funcionava. E daí ela teve que dar um especial pra gente passar. Então foi bem difícil isso, de ter que ficar subindo e descendo e perdendo muito tempo com mala no metrô lotado. Foi aí que a gente decidiu que quando a gente fosse pra estação de trem e aeroporto, indo de um canto pro outro, a gente ia pegar um Uber. Porque valia mais a pena pra não ter estresse, sabe? Ainda que nós tenhamos gastado mais com isso, né? Porque é caro, táxi, Uber, é tudo caro. Bem mais caro do que o transporte público. Fica mais prático, porque você simplesmente entra com suas malas e o táxi ou Uber vai te deixar exatamente onde você tem que estar. E isso é ainda mais importante quando se trata de aeroporto, porque quando a gente está indo para o aeroporto, que é enorme, aquele negócio gigante, o táxi ou Uber vai te deixar na porta da sua companhia aérea. E pra gente isso foi bem importante, porque depois dessa péssima experiência, quando a gente chegou em Paris, a gente não quis passar por isso de novo. No entanto, em Londres, no aeroporto Heathrow, a gente pegou o metrô sim, porque era muito prático e muito mais barato. Pegar um táxi era um absurdo, o preço ia lá para as alturas, estava sem condições. Então, excepcionalmente do Heathrow para o centro de Londres, a gente pegou o metrô e foi bem tranquilo nesse quesito, porque o metrô era já lá dentro, sabe, e não tinha muito estresse não. Mas a gente preferiu se locomover entre aeroportos em cada um dos locais de táxi ou Uber. A gente usou muito Uber. Até porque a gente saía de madrugada, às vezes, sei lá, tipo 6 da manhã, 7 da manhã, pra ir para o outro país. Então era bem complicado pegar um transporte público. Às vezes ainda estava escuro, sabe? Estava demorando para amanhecer, então imagina, no meio da rua deserta, a gente com um monte de mala. Em Paris, por exemplo, não é tão seguro assim não. Eu vi alguns assaltos, não assaltos, furtos, né? Eu vi pessoas correndo assim, outras correndo atrás, você tem que ficar de olho nas suas coisas. Eu quase fui furtada em Paris. Não é como o Brasil, tá? Aqui é muito pior, eu sei. Mas eu não sentia assim uma segurança tão grande quando eu estava em Paris, porque eu vi coisas acontecendo, pessoas sendo furtadas e eu quase fui também. Uma pessoa tentou abrir minha mochila quando eu estava chegando no metrô e eu não conseguiu, graças a Deus. Mas eu andava sempre com a bolsa por dentro da roupa e tal, só que nesse percurso especificamente eu tava com mochila e tentaram abrir. Eu não senti essa intranquilidade em Londres, nem em Amsterdã, nem em Lisboa, eu só senti em Paris mesmo. Então o primeiro percalçozinho foi esse, mas os maiores percalços, na verdade, foram outros dois. Um deles foi quando a gente estava indo pra Disney. A Disney Paris é um pouco distante, não é lá perto do centro de Paris, não. Só que a nossa estação, que era a Charles de Gaulle Étoile, que é pertíssimo do hotel, é justamente uma das únicas estações de Paris que vai direto pra Disney, que você pega lá o trem super tranquilo, entra no trem nessa estação, que era do lado do nosso hotel, então praticidade enorme, e a última estação vai ser justamente na frente das portas da Disney. Mais fácil impossível. Eu tinha lido muita coisa sobre isso, várias experiências de pessoas que pegaram o metrô, e foi muito tranquilo, assim, todo mundo falava muito bem do serviço. Só que a gente teve um pequeno azar, porque estávamos lá no trem quase chegando na Disney, 2 estações antes de chegar, o trem parou, desligou tudo e mandou todo mundo sair. Então a gente saiu do trem sem entender, porque lá no trem, nesse trem pelo menos só tinham explicado o que havia ocorrido em francês, a gente não entende nada de francês. Então a gente não estava sabendo o que havia acontecido, e quando a gente saiu da estação tinha pelo menos, sei lá, gente, tinha milhares de pessoas lá fora, tava uma confusão, tinha muita gente, justamente porque todos os trens estavam parando naquela estação. E aí eu perguntei pra um funcionário como é que a gente iria pra Disney, o que havia acontecido. Ele falou que simplesmente era pra sair da estação, que o ônibus ia passar pra levar pra Disney. A gente saiu, só que o cenário era tipo The Walking Dead, tinha muita gente no meio da rua, no meio do nada. É um local no meio do nada, que eu não sabia nem onde era,
já meio distante de Paris, 2 estações antes da Disney. De Paris pra Disney eu acho que são uns 45 minutos. Então, todo mundo querendo ir pra Disney ou pra outros locais, mas especialmente pra Disney. Primeiro a gente não sabia qual era o ônibus, porque não tinha ninguém mostrando, aqui é este ônibus. Tinha vários ônibus passando e você não sabia qual era que ia. Eu voltei pra estação, perguntei qual era o ônibus, o funcionário falou que era um ônibus que estava sem identificação. Simplesmente isso que ele disse. Depois começaram a chegar esses ônibus sem identificação. Só que quando esse ônibus passava, apenas todo mundo ia pro meio da rua, como se fosse derrubar o ônibus para poder entrar. Não era nada civilizado, era uma loucura. E a gente ficava parado, eu e meu marido, a gente ficou sem saber, porque a gente não ia lá pro meio dessa loucura, pro meio da rua, com um monte de gente praticamente se estapeando para entrar no ônibus. Então a gente ficou pensando, cogitamos voltar, a gente não ia passar por isso de ter que morrer para entrar dentro de um ônibus, e chegavam vários outros ônibus e todos aconteciam a mesma coisa. A gente foi ficando, né, porque a gente não queria perder de ir pra Disney, já estávamos nos atrasando, obviamente, né, eu queria chegar bem cedo para aproveitar o máximo de tempo possível. Depois de mais ou menos 1 hora começou a ficar mais viável, porque não tinha mais aquela multidão toda. Ia completar 1h30 que a gente já estava lá no meio do nada, em pé, quando a estação voltou a funcionar. Então foi todo mundo de volta pro metrô e daí em diante foi muito fácil, porque a gente já estava quase na Disney, então não demorou nem 10 minutos para chegar lá. O que ocorreu, né, que eu pesquisei na hora no Google, porque lá ninguém falava nada, havia ocorrido um acidente com acho que 2 funcionários, inclusive uma pessoa morreu, justamente na estação seguinte, então tinham fechado lá por conta disso. Então foi uma coisa momentânea, né, foi um acidente até sério, que morreu uma pessoa, e eles tiveram que fechar bem no caminho entre o local onde eu estava e a Disney, que se resolveu relativamente rápido, e depois a gente chegou lá, ainda ia dar meio-dia, eu acho que a gente deve ter chegado umas 11h30, só que o programado era chegar às 10, então nos atrasamos quase 2 horas por aí. Mas deu tudo certo, né? A gente aproveitou, depois entrou e foi maravilhoso. Vai sair vlog da Disney também, que é simplesmente incrível. Fiquei mais empolgada ainda pra ir na Disney de Orlando, porque é uma experiência maravilhosa mesmo. Por incrível que pareça, o outro percalço foi quando a gente foi pra Harry Potter, lá de Londres, né, do centro de Londres, que também é longe. O Harry Potter Studio Tour, que é os estúdios da Warner, onde foram filmadas várias partes do filme, é meio distante da cidade, fica ainda mais distante do que a Disney. É mais ou menos umas 2 horas para chegar. Só que mais uma vez era muito simples. Era só pegar na estação do metrô perto lá do nosso hotel, ir para outra estação do metrô, descer em outra, depois pegar um trem, e esse trem já ia dar direto até o Watford Junction, que é a estação de trem mais próxima dos estúdios. Lá em Watford Junction você simplesmente sai do trem e tem um ônibusinho shuttle justamente já dos estúdios, todo personalizado de Harry Potter e tudo mais. Você pega esse ônibus e ele te leva até os estúdios. Então era prático e fácil. Eu tinha que sair de uma estação para outra, pegar trem, pegar ônibus, mas ok, muita gente faz isso. Até porque se você for pegar um ônibus fechado, né, ônibus que te leva lá, tem vários serviços que te levam de Londres para o Harry Potter, mas são muito caros. É o preço do ingresso para entrar nos estúdios. É 35 libras, então você vai pagar 150 reais só pra pegar um ônibus. Imagina, eu e meu marido a gente ia pagar 300 reais só pra chegar em Harry Potter. A gente não queria isso. Era muito mais barato pegar o metrô. E muita gente pega, é tranquilo. Só que a gente chegou lá pra pegar o trem pra Watford Junction, né? Já tínhamos descido da estação de uma pra outra. E tudo certo lá, o trem no horário, entramos na estação, chegou o trem pra Watford Junction. Era muito cedo, mais uma vez a gente queria chegar cedo pra aproveitar, então eram umas 8 e pouca da manhã. Meu ingresso pra Harry Potter era às 9h30. E a gente entrou nesse trem junto com outro casal, que era um casal da República Tcheca. Só tinha basicamente a gente ali, eu, meu marido e esse casal. A gente entrou no trem, sentou e o trem parou. Daí entrou uma pessoa, um funcionário, falando que o trem foi cancelado, que eles não haviam avisado, que não colocaram, não atualizaram, mas que aquele trem estava cancelado. Quando isso aconteceu, eu parei assim, pensei, eu não acredito, porque uma coisa que era pra ser super simples, mais uma vez ia ser mais complicado. A gente desceu, tinha uma multidãozinha lá já com um dos funcionários da estação, e aí eu perguntei, simplesmente, como é que eu faço pra chegar em Watford Junction agora? E aí ele me explicou, né, eu tinha que ir pra Oxford Circus, de Oxford Circus eu tinha que pegar uma conexão pra outra estação, e dessa estação eu pegava um trem pra Watford Junction. Ia ser mais complicado, eu ia perder tempo, né, já que eu não estava programado, então eu ia chegar atrasada em Harry Potter,
Mas tudo bem, fomos. O casal da República Tcheca não sabia se comunicar, então a menina ficou muito aperreada. E daí ela ficou perto da gente, perguntou se a gente ia pra lá e pediu pra ficar conosco pra que nós chegássemos juntos, porque ela não sabia como ir pra lá, sabe? Eles estavam meio confusos lá na hora com o que havia acontecido e tinham essa dificuldade em falar inglês. Por isso que eu mencionei no vídeo anterior, quando você tem dificuldade no idioma, fica mais complicado, né? Porque algumas coisas acontecem e você, às vezes, que saem do roteiro e você às vezes não sabe como fazer. Então depois a gente foi, pegou lá nessa estação o trem pra Watford Junction, e quando estava chegando em Watford Junction, gente, estava chegando, o trem estava parando na estação de Watford Junction. Parando. Quando ele estava já parando, ele simplesmente ganhou velocidade novamente. E a pessoa falou no alto-falante lá, o funcionário disse que pedia desculpas, mas que alguém havia acionado o alarme de incêndio na estação de Watford Junction e não ia poder parar lá. E eu mal acreditei de novo nisso, sabe? Porque, poxa, já duas coisas no mesmo percurso. Daí a gente foi pra próxima estação, que é no meio do nada também. E nessa outra estação, o próximo trem de volta pra Watford Junction, né, que é o que todos iam fazer, muita gente ia também pra Harry Potter. O trem que retornaria só passaria depois de 45 minutos. Então a gente passou 45 minutos pra pegar o trem das 10h30 da manhã pra Watford Junction, sabe? E lá não tinha nem onde sentar, era parado no meio do nada. Tinha um senhorzinho muito engraçado que meu marido ficou conversando, que falou que todo domingo ele tá ali pra pegar esse trem pra ir pra Londres, né, que era o trem de retorno. E que ele nunca viu tanta gente na estação, porque a estação é sempre vazia, nunca tem ninguém. Só que nesse dia tinha muita gente, porque o trem não tinha parado em Watford Junction, que era a estação anterior. Então depois disso, depois de todos esses percalços, a gente pegou o trem de retorno, paramos em Watford Junction e foi super tranquilo. Assim que a gente desceu na estação, o trem estava lá, o trem de Harry Potter, e nos levou ao estúdio. E é tipo 2 libras, eu acho. O trem não, o ônibus. O ônibus que nos levou aos estúdios. Você paga 2 libras ou 2 libras e 50, algo assim. Não demora nada, você já está lá nos estúdios e tudo maravilhoso. Eu acho que eu cheguei umas 11 da manhã, mas foi tranquilo. Foi 1h30 de atraso, assim, acho que talvez 2. Mas eu ainda tinha todo o dia pela frente e ainda saí mais cedo. Eu saí antes de fechar, né? Porque, como explicam no começo do tour, se você fizer o tour inteiro com calma, você vai passar 3 horas ali. Acho que a gente passou umas 4 horas, a gente andou com calma também, paramos em vários locais, tiramos milhares de fotos, comprei na lojinha, então foi tudo muito tranquilo e ainda assim eu saí de lá, eu acho que era tipo umas 3 da tarde, porque eu havia chegado às 11, então não foi muito depois disso não. Este eu acho que foi o último percalço, assim. Mas foi engraçado, pensando agora, engraçado, né? Na hora eu acho meio chato, mas foi engraçado porque foi justamente nos 2 percursos um pouco mais distantes, né? Um que é a Disney e o outro que é Harry Potter, que são simples e fáceis, gente. Dá pra ir numa boa de transporte público. Mas no meu caso eu acabei tendo essas coisinhas aí pelo caminho, porque acontece, né? No final deu tudo certo, eu só me atrasei um pouquinho mais, mas nada que tenha, assim, atrapalhado. Ruim seria se eu não tivesse conseguido chegar, né? E aí seria um desastre, mas felizmente deu tudo certo ao final. Eu já ia esquecendo, mas vale mencionar que todas essas atrações, Harry Potter, Disney, ópera que eu assisti, o Fantasma da Ópera, Casa Anne Frank, Museu Van Gogh, Experiência Heineken, todas essas coisas assim que você vai já fazer específicas em determinados países, você pode comprar e às vezes deve comprar com antecedência na internet. Anne Frank mesmo só estava vendendo online e muitas dessas coisas esgotam rapidamente, então você tem que ficar de olho se você vai viajar e quer fazer alguma dessas coisas de já comprar o ingresso. Harry Potter você tem que comprar com muita antecedência, senão você não vai conseguir. E eu comprava tudo também pelos sites oficiais. Eu comprei pelo site da Casa de Anne Frank, pela Experiência Heineken, pelo site do Museu Van Gogh, pelo site dos estúdios de Harry Potter em Londres, pelo site da Disney. Então eu saía comprando tudo pelos sites oficiais, imprimindo tudo, você já tinha todos os ingressos para entrar. É bem prático e fácil também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida em relação a algo que eu comentei e falei, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!